Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca sobre história. A gente está no capítulo sobre a ocupação do continente americano. A gente falou anteriormente sobre os primeiros brasileiros, né, os povos indígenas do Brasil antes da chegada dos europeus ao território. E agora a gente fala da imprecisão do termo índio. O que acontece? A perspectiva preconceituosa e generalizadora dos europeus que colonizaram a região no século XV se faz presente nesse nome índio. É um termo para povos do continente americano, como, né, o Brasil. Bom, o termo índio ele desconsidera a diversidade e as características dos povos nativos do continente americano, bem como a cultura desses povos, a cultura diferenciada e as línguas próprias. O termo indígena é o mais apropriado para ser usado. Então, é utilizado com mais frequência pelos pesquisadores da área. Então, indígena e não índio, que a gente deve dizer. Indígena é o que a gente deve dizer. Bom, no Brasil, os indígenas se organizavam conforme a língua, sendo que alguns deles são Aruaque, Tupi, Macrogê e Caraíba. Tem também, dos Macrogê, tinha ainda Carajá, Bororó e Cariri. Demorou para que os Macrogê encontrassem com os portugueses, porque eles viviam mais distantes da região litorânea. Seguindo em frente, a gente fala do universo tupi. Os povos indígenas do Brasil falavam mais de 1000 línguas, com destaque para Macrogê e o tupi. O povo tupi chamava as terras brasileiras de Pindorama, ou então Terra das Palmeiras. Muitos eram nômades, bem como coletores e caçadores, e viviam se deslocando, procurando ter mais chances de sobrevivência no território. Em outros casos, eles eram chamados de seminômades, então eles migravam menos e, inclusive, praticavam a agricultura. A vida era organizada em aldeias, com o trabalho sendo dividido por gênero, e a terra e os instrumentos de trabalho, eles eram de uso coletivo. O governo dos tupis, então, era composto por 400 a 3.000 membros, cada aldeia tinha um líder, e que tinha um papel de decidir as questões importantes. Então, recapitulando, cada aldeia tinha mais ou menos de 400 a 3.000 membros e cada uma tinha um líder que tomava as decisões importantes. Não tinha centralização de poder nas aldeias, mas uma fragmentação dos determinados líderes. A gente pode falar do conceito de antropofagia também. A antropofagia era um ritual tupi ligado a guerras e confrontos que ocorriam entre diferentes povos. É um costume diferente do canibalismo, mesmo que a antropofagia envolva o consumo de carne humana. No caso da antropofagia, comer carne faz parte de um rito para conquistar a coragem e a força de um prisioneiro inimigo. Com relação a questões de religiosidade indígena, em geral, os povos indígenas tinham a religiosidade ligada diretamente aos fenômenos e aos elementos da natureza. O principal elemento dos rituais religiosos era o pajé, com o papel de liderar a ligação entre o mundo da terra e o mundo espiritual. Vou fazer uma pergunta, então, para a gente recapitular tudo isso que a gente já trabalhou hoje. Qual terminologia desconsidera a diversidade e as características dos povos nativos do continente americano? Indígena, cariri, índio ou tupi? A terminologia que desconsidera a diversidade e as características dos povos nativos do continente americano